E é por isso que hoje o Senhor colocou no meu coração uma palavra. De tantas coisas que eu poderia pregar, de tantos temas que eu poderia pregar, o Espírito Santo me inspirou a pregar sobre intimidade com Deus. Intimidade. Eu não vim falar que você vai ser amigo de Deus. Eu vim hoje profetizar que você vai ser íntimo de Deus. Íntimo, íntimo. Sabe o que é? Aquele amigo íntimo que ele não faz nada sem falar para você primeiro. E é por isso que hoje eu quero convidar você para não se distrair e realmente para colocar o seu coração em Deus, porque enquanto eu orava sobre esse culto, quando eu recebi a direção de que eu estaria pregando, o Senhor falou claramente ao meu coração para que eu ministrasse sobre isso. E Deus me deu tipo uma visão de um rádio. Eu sei que tem gente aqui que nunca teve acesso a um rádio. Você que ouvia muito rádio, já está na época de você começar a fazer botox, né? Porque a gente que é da época do rádio, que a gente ouvia, eu tive programa de rádio por 10 anos em Fortaleza. Acredite se quiser, com essa voz bonita aqui. Nunca tive a voz bonita, mas era ungida e serviu por 10 anos. E quando eu estava orando por esse culto, o Senhor me deu uma visão de um rádio. E eu via, eu não apenas via, mas eu ouvia o rádio. E eu ouvia muitos ruídos. E eu via quando alguém começava a mexer no botão do rádio para sintonizar. E de repente uma voz limpa era encontrada e uma música começava a tocar. E aí foi quando o Espírito Santo me deu a direção dessa palavra de hoje. Ele disse: hoje eu vou sintonizar o meu povo com a frequência do céu. Hoje eu vou sintonizar a vida espiritual deles, para que eles possam entender e ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu declaro que ano que vem você não vai ser pego de surpresa por nada, porque Deus vai te avisar tudo antes. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai te dar estratégias, porque uma coisa, meu irmão, é você ter um bom plano, outra coisa é você ter uma direção de Deus. Uma coisa é quando alguém dá uma opinião para você. Eu acho isso. A nossa vida é cheia de achômetros e achismos. As pessoas gostam de dar opinião, e é nessa brincadeira que a gente se perde. Mas hoje eu vim profetizar sobre a sua vida que você não vai viver de achismo. Você vai ouvir a voz de Deus de maneira limpa, direcionando você, como diz Isaías 30:21. Eu profetizo sobre a sua vida. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz por trás de ti dirá: esse é o caminho, andai por ele. Esse é o caminho, andai por ele. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês, na verdade, é uma palavra de inspiração acerca de um grande homem da Bíblia, que é um exemplo e uma inspiração para todos nós, que é o apóstolo João, aquele que escreveu o livro de Apocalipse. E é tanto que a leitura que eu quero fazer com vocês está em Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 1. Eu sei que tem muita gente que está aqui hoje que talvez até pense: pastor Samuel, eu nunca li Apocalipse porque eu tenho medo de Apocalipse. Porque é carruagem de fogo, é taça da ira de Deus, é os 7 selos se abrindo, é muita desgraça vindo sobre a terra. Mas o que eu e você precisamos entender é que o livro de Apocalipse é, sem dúvida nenhuma, um dos livros mais importantes da Bíblia, porque ele narra o desfecho final de todas as coisas. Eu não sei se alguém aqui, lá vai eu de novo mexer na minha idade, eu estou com 37 anos, e eu, no auge da minha infância, eu assistia um desenho animado, que quem também está chegando nos 40, com certeza assistiu, que era um desenho chamado Caverna do Dragão. Quem assistiu esse desenho? Quem tem um amigo mestre dos magos, que quando você procura ele desaparece? Eu tenho esse tipo de amigo. E o que é que ocorre? Quando eu assisti aquele desenho, o desenho conta a história de crianças que se perdem no meio de uma floresta. Eles estavam num parque e eles de repente são arrebatados por uma floresta e começam a enfrentar uma série de desafios inimigos para sair de dentro da floresta. E o mestre dos magos é como se fosse o guia que vai guiando eles, dá dicas e desaparece. E aí eu, como criança, todo dia quando eu chegava da escola, eu ia assistir o episódio do dia. Qual é o problema da Caverna do Dragão? É que algo trágico aconteceu. O estúdio que produzia o desenho parou de produzir sem dar um final para a história. Ou seja, as crianças estão perdidas até hoje, lá dentro da caverna.
Até hoje a gente não achou ainda o paradeiro delas. Ou seja, não tem nada pior do que uma história sem fim. Já com Deus não. Deus é o roteirista e o dono da história. Ele não só preparou o começo, como Ele já avisa o final. E eu tenho uma boa notícia para a igreja essa manhã. Eu já li Apocalipse e Jesus vence no final. A igreja triunfa no final. Jesus volta, o inimigo é destruído para sempre e nós vamos habitar na eternidade com Deus. Ou seja, o livro de Apocalipse, por mais desafiador que a sua leitura seja, ele é necessário e ele é poderoso, porque ele nos mostra revelações terrivelmente profundas que Deus não poderia dar para qualquer pessoa. E hoje eu quero profetizar sobre a minha vida e sobre a sua vida, que nós vamos chegar e Deus vai nos levar e nos conduzir para o nível de intimidade que o apóstolo João vivia. E olha o que é que ele narra aqui no versículo 1 do capítulo 4. Apenas esse versículo, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que diz assim: e depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e eu mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: sobe para ver. Olha para a pessoa do outro lado que você desprezou e fala para ela: sobe para ver. Pastor Samuel, não estou entendendo onde é que você vai chegar. Claro, eu comecei agora. E deixa eu explicar para você algo. Quando eu leio essa passagem bíblica, quando eu leio essa palavra do livro de Apocalipse, eu percebo que o nosso Deus é um Deus que quer nos dar acessos que o homem não pode nos dar. Sabe, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui gostariam muito de passar um dia com o pastor André Fernandes, gostariam muito de passar um dia com o profeta Vitor Hugo. Quem gostaria, para poder eu conseguir para vocês esse almoço? Eu tenho certeza que muitos aqui gostam de tomar um café comigo, que é mais fácil. Eu tenho certeza que muitos aqui gostariam de ter um tempo de conversa, de edificação, com pessoas que aparentemente têm um conhecimento que para você talvez seja um conhecimento que você não tem. E como é maravilhoso quando a gente senta numa mesa, como esse final de semana eu tive em Fortaleza, fui matar a saudade da minha família, passar o Natal lá, e também tive com alguns amigos, e tive mesas absurdas, aprendendo com Deus e com amigos. E como é maravilhoso quando a gente tem acesso a pessoas que nos edificam tanto. Mas hoje Deus te trouxe esse lugar para te dizer: você não vai precisar mendigar um acesso e uma mesa com homem nenhum, porque você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso, e você precisa valorizar isso. Qual é o problema de muitos de nós? É que se for para aplaudir, aplauda direito, se não, guarda para o meu aniversário, que é dia 20 de agosto. Escute. Muitos de nós preferimos e brigamos e lutamos por uma mesa com o homem, porque o homem a gente vê, porque o homem está diante de nós. E é muito mais fácil a gente sentar na mesa com um pastor, com um profeta, do que a gente se relacionar com um Deus que é invisível, com um Deus que é em espírito, mas um Deus que é real. E muitos de nós vivemos isso. Mas hoje eu estou aqui como testemunho para dizer para você e para te inspirar e para te provocar, que hoje, com os meus 37 anos de idade, tudo que eu vivo hoje, Deus falou para mim no meu quarto quando eu tinha 16 anos de idade. Com 16 anos, eu tranquei a porta do meu quarto com a minha família contra a minha conversão. E enquanto a minha mãe pensava que eu estava dormindo, eu estava virando noite com a cara no pó, buscando a presença de Deus. E eu estava dizendo: Deus, tu está vendo, a minha família está toda contra mim, porque a minha família era muito idólatra, numa cultura nordestina, no estado do Ceará, há 22 anos atrás. E como quem conhece o meu testemunho sabe, a minha família foi contra a minha conversão, porque há 22 anos atrás no Ceará, um católico dizer que tinha virado evangélico era mesmo que dizer que era um traficante de drogas. E a minha família inteira ficou contra mim, mas eu tranquei a porta do meu quarto e fui conhecer a esse Deus que estava me chamando. E Ele não apenas se revelou a mim, mas Ele me falou coisas sobre o meu futuro. Eu que não podia congregar em uma igreja a 4 quarteirões da minha casa, porque a minha família me batia. Eu apanhei porque eu ia para a igreja evangélica.
Eu apanhei de cinturão, cinto. Eu apanhei, eu saí da igreja apanhando, porque uma tia minha me pegou no flagra no culto. Olha que flagra maravilhoso. É o flagra que eu profetizo para a sua vida, que você só vai ser pego em coisa santa, em nome de Jesus. E eu apanhei, eu costumo brincar dizendo que não precisa nem ir para a China comunista para apanhar pelo evangelho. Apanhei no Ceará mesmo. E sabe por que isso? Porque eu tive uma experiência com Deus que ninguém tirava da minha mente. A minha família chegou a procurar psicólogo, porque dizia: não é possível esses meninos terem sido criados em uma doutrina, e agora os crentes endoidaram a cabeça deles. O que a minha família não sabia é que não eram os crentes que tinham endoidado a minha cabeça. Eu não tinha vivido uma lavagem cerebral religiosa, eu tinha tido uma experiência com o Espírito Santo, e essa experiência foi o bastante para eu estar de pé até hoje aqui nesse lugar. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: ei, você não vai ser um frequentador de culto, você vai ter experiência com Deus. Você não vai ser alguém que é movido por quem prega, não, você vai ter fome pela presença de Deus, e você vai estar na igreja todos os dias. E quando a gente começa a buscar Deus, quando a gente começa a acessar aquilo que Deus nos mostra, a gente começa a ter revelações profundas. Irmão, o livro de Apocalipse, se você for ler os 22 capítulos, eu nem aconselho você que é novo convertido já ir ler, porque tem gente que às vezes fala: Samuel, eu não quero ler a Bíblia porque eu leio e não entendo. Aí quando você vai ver, a pessoa com uma semana de crente está lendo Apocalipse. Não tem como você entender Apocalipse com uma semana de crente, amigo. Você precisa ter um pouco de mais conhecimento. Até porque o livro de Apocalipse tem alguns sentidos históricos, tem alguns sentidos aparentemente figurados, que não são fáceis de ser traduzido. Mas de fato você precisa ler em um momento da sua vida Apocalipse, e você vai ver que é um livro de profundas revelações. E esse livro de Apocalipse não podia ser entregue para qualquer apóstolo. Então quando chega o momento de Deus revelar o que aconteceria com o mundo, o desfecho final da criação, Deus escolhe ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo João. Deus não escolheu o Pedro valente, Deus não escolheu nenhum outro discípulo, Deus escolheu João. Por quê? Porque tem coisa que Deus só revela para quem Ele é íntimo. Quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo o nível de revelações que João viveu, eu percebo claramente que a única diferença que ele tinha dos outros discípulos era o nível de acesso e intimidade que ele possuía. Você conhece muito bem a história. João era um cara que ele tinha um acesso a Jesus, e de certa forma, uma cara de pau, buscando intimidade com Jesus tão grande, que um dia Jesus estava pregando em uma mesa. Quando Jesus menos percebe, Jesus sente um peso no ombro dele. Quando Jesus dá uma olhadinha assim para o lado, chuta aí quem é que estava com a cabeça deitada no ombro de Jesus: o apóstolo João. Quando você vai ler o evangelho de João, você percebe que ele, no próprio evangelho, se auto-intitulou como o discípulo a quem Jesus amava. Irmão, desde que eu me converti com 16 anos, que eu falo para todo mundo: não, é o discípulo que Jesus amava, porque João era o discípulo que Jesus amava. Eu aprendi a vida toda. Só que quando eu comecei a crescer e me tornar pregador, eu comecei a estudar de fato os evangelhos, eu percebi que esse título do discípulo a quem Jesus amava só aparece no evangelho de João. Mateus em momento nenhum falou isso, que João era o discípulo amado. Lucas não falou isso. Só João falou que era o discípulo amado. Ora, o evangelho era dele. E eu não vou mentir para vocês não, irmão, que quando eu li isso no evangelho de João, que eu constatei que os outros evangelhos não corroboravam com essa verdade, que só o evangelho do próprio João, falando acerca de si mesmo, da visão que ele tinha diante do seu relacionamento com Cristo, ele dizia: eu sou o discípulo a quem Jesus mais ama. Irmão, eu não sei se foi inveja, o que eu sei é que eu fiquei chateado. Eu peguei e falei: Deus, como é que tu permite uma pessoa usar a Bíblia para se promover? Como é, meu Deus? Se for por isso eu vou escrever 3 Samuel, e vou escrever tudo que eu quiser. E aí, irmão, pode parecer brincadeira, mas eu fiquei 5 minutos em choque no meu quarto lendo isso e falando: Deus, como é que pode? Porque se está escrito, o Senhor permitiu. Como é que o Senhor permite um homem desse se exaltar, dizendo que ele era mais amado que os outros? E aí o Espírito Santo veio me corrigir.
e falar: quem é você, Samuel, para querer limitar a visão que os meus filhos têm das suas experiências comigo? Se ele se sentia o discípulo mais amado, é porque ele buscou esse acesso, e essa era a visão que ele tinha. E quem dera todos os meus filhos tivessem essa mesma visão sobre si mesmos, porque de fato eu amo a cada um deles. Ou seja, o apóstolo João era um cara que ele tinha tanta intimidade, tanto acesso com Deus, que ele chegou a esse nível. Ele desenvolveu uma vida espiritual tão profunda, uma vida espiritual tão enraizada, que ele foi um dos poucos personagens bíblicos que se moveu em 3 esferas. Que 3 esferas, pastor Samuel? A Bíblia diz que ele era evangelista, porque ele escreveu o evangelho. Ele era apóstolo, porque como um líder da igreja, ele escreveu 3 epístolas. E para poder estourar com tudo, ele ainda se moveu como profeta, porque escreveu Apocalipse, um livro profético do que ainda aconteceria. Ou seja, 3 esferas de alcance, 3 esferas de movimento. E qual foi a diferença para ele acessar esse lugar? Intimidade com Deus. Ele não comprou esse acesso. E é por isso que você que está aqui essa manhã, eu não sei qual era o tipo de palavra que você esperava, mas infelizmente muitos de nós vêm para a igreja com um desejo de receber uma palavra que possa chegar mastigada na sua boca ou no seu ouvido, de forma que um profeta ou um pastor chega aqui e fala: Deus já fez tudo, receba, contemple isso, contemple aquilo, olha o que Deus está te falando. Porque é muito mais fácil nós terceirizarmos a nossa fé e nós vivermos da experiência com Deus dos outros. É por isso que a gente é tão mal acostumado a não orar, a muitas vezes confiar na oração do outro. Mas Deus te trouxe no último domingo do ano para dizer: isso vai acabar na sua vida hoje, porque você vai decidir desfrutar desse acesso e dessa intimidade com o próprio Deus. Sabe, meu irmão, quando eu leio a palavra de Deus e eu vejo essa forma com a qual João se movia em intimidade, eu aprendo o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Salmos, Salmo de número 25, versículo 14, que diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Glória a Deus, pelo menos um irmão ali recebendo. Deixa eu te dizer, o amor de Deus é para todos, mas a intimidade com Ele é só para quem busca. É por isso que a gente não se empolga só com a igreja dessa lotada. A nossa alegria é ver essa igreja toda mergulhada na presença de Deus e cheia do Espírito Santo, vivendo uma vida de intimidade com Deus. Aí talvez você fale: não, Samuel, se a igreja está lotada, isso é sinal que está todo mundo muito bem. Mas deixa eu te ensinar uma chave sobre isso. Você sabia que nem todo mundo que está perto está próximo? Deixa eu te ensinar uma coisa para 2025, você vigiar com seus relacionamentos. Nem todo mundo que está perto de você está próximo de você. Tem muita gente que está na tua mesa e que tem uma proximidade física com você, mas não torce por você, não se alegra com você, não acredita no que você acredita, ouve os seus sonhos não para te encorajar, mas para zombar de você nas costas. Porque nem todo mundo que está perto está próximo. Tem umas 5 irmãos que fala Deus, porque esse ano foi ano de faxina nos relacionamentos deles. E ainda não está longe não tá tarde para profetizar, não. Eu continuo profetizando o que eu comecei em janeiro profetizando. Deus vai mudar as suas mesas. Deus vai te sentar em mesas de destino. Deus vai te sentar em mesas proféticas. Deus vai te levantar das mesas sem propósito, das mesas de falsidade, mentira. E Deus vai te sentar em mesas que apontem para o teu futuro, em nome de Jesus. Eu profetizo que você não vai ser aquela pessoa que se preocupa com o volume de amigos. Você vai se preocupar com a qualidade daqueles que Deus coloca do teu lado. Sabe, meu irmão, nem todo mundo que está perto está próximo.
E é por isso que hoje eu tento fazer uma pregação mais simpática, mas eu não consigo. O meu chamado é exortação, o meu chamado é alinhamento, o meu chamado não é para animar um auditório, massageando o seu ego, dizendo que bom que você está aqui. Não, o meu chamado hoje é para dizer que bom que você vai chegar no céu um dia, com uma vida mergulhada na presença de Deus. Não adianta estar perto de Jesus, mas não estar próximo. Não adianta. Estar na igreja é maravilhoso, mas você precisa estar em Cristo. É isso que demonstra um nível de intimidade. E talvez você está visitando a igreja pela primeira vez, está falando, meu Deus, esse pastor está falando para mim. Quem foi que falou que eu estou visitando aqui hoje? Calma, isso não é um desabafo pessoal. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, você está no lugar certo. Mas o que eu estou aqui é para dizer, para aqueles que frequentam a igreja há semanas, há meses, e nem Bíblia compraram para ler. Não tem uma vida de oração na sua casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. A quem é que você está enganando? A você mesmo. E sabe qual é o grande problema? Eu sei que está todo mundo em silêncio, porque está todo mundo refletindo. Eu nem estou esperando glória a Deus nesse momento. Não, nem estou esperando, está de boa. Sabe por quê? Porque hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, filho, todos os dias eu estou te esperando na minha presença. As perguntas que você está pedindo para as pessoas te responderem, e as pessoas às vezes te rejeitam e não tem tempo para você, é mesmo que você ouvir no céu Deus dizendo, eu acho é pouco. Porque meu irmão, você tem uma coisa que eu, Samuel, sinceramente, eu não tenho pena, é de gente que é humilhada tentando cavar um acesso que não tem. Samuel, não entendi, vou desenhar para você que tem dificuldade de entender. Você quer porque quer cavar um acesso para chegar num lugar ou numa pessoa, achando que essa pessoa é quem vai te salvar, achando que esse lugar é que vai mudar a sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe qual é o acesso que vai mudar a tua vida? É o acesso que João Batista teve, quando ele viu o céu aberto, quando ele viu uma porta aberta no céu, e a voz de Deus dizendo, sobe aqui e vem ver, porque eu te mostrarei o que há de acontecer. Meu amigo, não tem nada melhor do que você desfrutar de uma intimidade com Deus, que faz você ser guiado por Ele em cada estação da sua vida. Quem tem intimidade com Deus, quem busca ouvir a voz de Deus, quem tem vida de oração, não é pego de surpresa. E sabe por que você precisa urgente desenvolver a sua intimidade com Deus? Para o seu bem. Porque hoje eu vim como profeta dizer que em 2025 você não vai estar onde as pessoas acham que você deveria estar. Você vai estar onde Deus quer que você esteja. Se você não tem direção de Deus, as pessoas te colocam onde ela quer. É como você como uma peça no tabuleiro. Deixa eu te dizer, você não é uma peça no tabuleiro dos homens. Você é um instrumento escolhido por Deus. E para você saber o que te espera na próxima estação, você tem que orar. Você tem que ter intimidade com Deus. Deixa eu te dizer, tem coisa que você não nasceu, você se torna. Ninguém nasce íntimo de Deus. Tem gente que está visitando o culto hoje, já é até bom eu te evangelizar nesse momento e te ensinar. Se você está visitando uma igreja evangélica pela primeira vez, e você nunca veio à frente no altar confessar que Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador, nem filho de Deus você ainda é. Me perdoe te surpreender com essa notícia, mas a Bíblia fala que todos os que nascem são criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. Ninguém nasce santo, ninguém nasce salvo, e ninguém nasce filho de Deus. Meu Deus, que heresia. Romanos 10:17 fala, e será que, se com o teu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, e com a tua boca confessares, serás salvo. Deixa eu te ensinar uma coisa, até para se tornar filho de Deus, você querendo ou não, você tem que confessar Jesus como Salvador. Ou seja,
você nasceu criatura, aceitou a Jesus, se tornou filho. Pronto, só ser filho já me basta. Negativo. Eu não sei você, mas eu sou do time João. Eu quero ser o amado. Eu quero ser o íntimo. Eu quero ser o que acessa. Eu quero ser o que deita a cabeça no peito de Jesus. Que o povo diz: olha como é que o Samuel se acha. E o Espírito Santo vai dizer: se acha não, ele conquistou esse lugar. Ele todos os dias buscou, investiu, acessou, orou. Ele não conhece a Deus de ouvir falar, mas de com ele andar. Escuta, você nasceu criatura, aceitou a Jesus, se torna filho, mas só investindo em um relacionamento com Deus é que você se torna íntimo. Sabe, irmão, não tem coisa que me deixe mais emocionado, porque eu vou confessar uma fraqueza que eu tenho, que eu já estou bem melhor. Já fiz Moriá, já fiz CIS, eu tenho investido no meu crescimento. Mas eu sempre fui uma pessoa muito carente, principalmente de amizade. Eu sempre fui carente. Às vezes eu pego de 1000 amigos e elejo 3. E os 3 que eu elejo são os que mais me decepcionam. Diga misericórdia. É triste, mas eu já estou aprendendo a lidar com isso. São 22 anos caminhando com Deus. E sabe por que eu me decepciono? Eu já falei isso numa pregação. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Sempre que Deus estiver dando mais atenção a uma pessoa do que a Ele, Deus vai tocar nesse relacionamento. Por quê? Porque a glória é dele. Ah, eu não sei viver sem a fulana. Eu conto ou vocês contam, igreja? Sabe? O fulano jamais faria isso comigo. Sabe de nada. Inocente. E sabe por que Deus permite nós nos decepcionarmos uns aos outros? Para que não haja idolatria entre a criação. Porque só existe um Criador. Só existe uma pessoa de quem nós somos dependentes. Você é uma carne com o seu marido, você é uma carne com a sua mulher, mas você não é dependente dela. É por isso que tem muito casal que se casa e fica colocando a culpa da sua vida espiritual fajuta no outro cônjuge. Ah, mas a minha esposa não ora, então eu também não vou orar. Você não nasceu pregado com ela. Você vai orar sim, porque não é sobre o seu casamento, é sobre o seu relacionamento com Deus. Você não precisa de pessoas te encorajarem, não. Você não precisa do seu pai te obrigar. Você precisa se relacionar com Deus. Ai, se a minha esposa não se relacionar, ora por ela para Jesus pegar ela. Ora por ele. Mas não negocie a sua intimidade com Deus. Sabe, irmão, a Bíblia diz que João, ele foi um cara que ele alcançou um nível de intimidade com Deus tão tremendo, porque ele buscou de forma incansável. O grande problema de muitos de nós é que a gente vai buscar Deus um dia, e se a gente não sentir a presença de Deus, ah, não vou mais orar. Ah, não, Deus não me ouve. Deixa eu te dizer, sabe uma coisa que eu profetizo sobre todos nós aqui em 2025? Você não vai ser um crente emocionado, você vai ser um crente espiritual. Chega de crente emocionado, que no culto pega fogo, louva e chora, amanhã não lembra mais nada que foi pregado. Porque se tem algo que eu também vim para ensinar para você essa manhã, é que vida espiritual não é emoção, é compromisso, é disciplina. Quem escovou os dentes hoje, diga graças a Deus. Quem não escovou, não diga nada. Por favor, se cale, para quando você abrir a boca não cair 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Mas quem aqui escovou os dentes? Tomar banho é uma coisa mais pessoal, que tem gente que deixa para tomar banho depois que chega do culto, que isso é errado. Mas quem tomou banho antes de vir para o culto? Quem trabalhou esse ano? Quem graças a Deus teve trabalho para trabalhar, trabalhou, produziu. Aí eu te pergunto, todos os dias você acordou dizendo: ai meu Deus, vou trabalhar. Meu Deus, meu sonho é uma pilha de serviço hoje. Meu Deus, manda muito serviço. Irmão, é assim que a gente acorda? Não é. Mas você tem coisa na sua vida que você vai. É disciplina.
Quem precisa ser fitness em 2025, diga: Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Vem sobre mim unção da Ironberg, vem sobre o meu corpo. Quem precisa ser fitness ano que vem, como eu, para poder parar de engordar e emagrecer? Esse ano eu engordei e emagreci 3 vezes, de janeiro para cá, por causa do negócio acolá que eu não posso divulgar, uma injeção terrível. Mas o que eu quero dizer para você é que nenhuma solução de atalho é duradoura. Você precisa mudar o seu estilo de vida. Não é uma emoção. Agora, irmão, vocês apostam quanto? Como dia 3, essa semana, vá na academia. Você vai estar aqui, eita, sai espírito gago. Você vai ver que essa última semana do ano a academia está deserta. Agora vai em janeiro, na primeira semana de janeiro, tu vai ver a confusão de gente. Por quê? Porque começo de ano todo mundo se emociona. Mas sabe quem que a gente sabe que mudou de vida? É quem está treinando em março, em abril. Não é sobre sentimento, não é sobre tá bem, é sobre compromisso. E do mesmo jeito que você precisa desenvolver esse compromisso para cuidar do seu corpo, porque outro problema que muita gente tem é que não cuida de uma área da sua vida e depois colhe o que plantou. Eu preguei isso na última terça profética do ano, sobre sementes. Provérbios 16:9. Esse versículo é um dos versículos mais pancados da Bíblia. Provérbios 16:9 diz, sabe o que? Se eu não me engano, eu acho que é. Provérbios 16:9 diz que o homem tolo arruína a própria vida e depois se revolta com Deus. Alguém conhece alguém assim? Se você não conhece é porque esse alguém é você. Você faz um bocado de decisão errada. Você não investe no que você tem que investir. Você não cresce o que você tem que crescer. Você não renuncia o que você tem que renunciar. Você não se afasta do que tem que se afastar. Você não paga o preço que você tem que pagar. E por isso depois a colheita chega. E Deus te trouxe no último domingo do ano para te dizer: eu não te rejeito. Eu estou te esperando na virada desse ano. A minha presença continua disponível. A porta do céu ainda está aberta. E a minha voz está falando para o meu povo hoje: sobe aqui, vem ver. Sobe e vem ver e acessar o que Deus quer mostrar para você. Vida espiritual, intimidade com Deus é disciplina, é busca. Ah, Samuel, mas você é contra a gente vir para o culto de vitória? Claro que não. Mas o que eu não posso é alimentar em você uma vida de consumista na fé, que só vem para a igreja para receber uma bênção. Esse ano você não vai vir para a igreja receber uma bênção. Esse ano você vai ser uma bênção. Sabe o que Deus falou para Abraão? Deus fez uma série de promessas: farei teu nome grande, em ti serão benditas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmão, Abraão foi um dos caras que mais recebeu promessa de bênçãos. Mas em um dos encontros que ele teve com Deus, Deus virou para Abraão e falou assim: mas Abraão, eu só quero te dizer mais uma coisa: sê tu uma bênção. Eu declaro que no próximo ano, e ainda a partir de hoje, você não vai ser um crente superficial, um cristão artificial, planta de estufa. Eu declaro que você vai ter raiz. Deixa eu dizer uma coisa, levanta a sua mão que eu estou profetizando. Eu quero declarar que você não vai procurar lugares atrás de uma atmosfera, porque quando você abrir a boca, esteja onde você estiver, você vai carregar a atmosfera dentro de você. Na sua empresa, na sua rua, no seu bairro, na sua casa, quando o louvor começar a tocar, quando a tua boca abrir, você começar a declarar o nome de Jesus, a atmosfera que está não sobre você, mas a atmosfera que está dentro de você vai jorrar. Vai jorrar. Aonde você chegar,
a atmosfera vai mudar, porque você vai carregar a presença de Deus. Você vai ser cheio da presença de Deus. A Bíblia fala que João só acessou o nível de revelação que ele acessou porque ele desenvolveu o nível de intimidade que ele desenvolveu. Mas mais uma coisa eu quero deixar de edificação para a vida de vocês, também sobre o livro de Apocalipse. É que sabe o que a Bíblia fala, para quem não sabe? Que o livro de Apocalipse, ele foi escrito não em um gabinete. O livro de Apocalipse, um dos livros mais poderosos e profundos da Bíblia, que está se cumprindo até hoje. Irmão, tem coisa que ainda vai se cumprir, que já está escrito lá. Hoje a gente vê coisas acontecendo na geopolítica mundial, movimentos em grandes países, guerras, e a gente olha e fala: meu Deus, que coincidência, que coincidência. E isso acontecendo, aquilo. Eu tenho até que vigiar com o que eu falo. A minha língua coça. A vontade é no corpo todo, meu Deus. Mas eu não posso mexer, nem com política, nem com nada disso. Deixa quieto, deixa passar o vira, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer é que até uma pandemia, que as pessoas olham e falam: que fatalidade. Nossa, que fatalidade. Tudo já estava previsto. E eu ainda tenho uma coisa para adiantar para você: muita coisa ainda vai acontecer. Samuel, vamos orar para não ter mais guerra de jeito nenhum. Aí a gente vai ter que queimar a Bíblia, porque a Bíblia diz que vai ter guerra. A Bíblia diz que o mundo vai se retorcer como dores de parto. Mas a parte boa é que tudo isso vai acontecer antes do bendito dia do Senhor. E é por isso que eu e você não precisamos temer fome, nem peste, nem terremoto, nem guerra. Porque sempre que a gente vê um falso profeta se levantar, em vez da gente se desanimar, a gente tem que olhar para Apocalipse e dizer: a palavra está se cumprindo. O que foi profetizado há quase 2000 anos por João está acontecendo diante dos meus olhos. E tudo isso aponta para uma só verdade: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Em breve Ele virá. Em breve Ele virá. E é por isso que eu e você precisamos conhecer a palavra. Sabe por quê? Porque a esperança que o mundo precisa, a gente tem. Ah, Samuel, quando acontece uma tragédia, todo mundo se desespera. Mas a igreja não. A igreja tem que ficar firme, porque já está previsto. E é por isso que você está aqui nesse culto essa manhã. Eu preciso te dizer, é uma bênção de Deus para você. Se você está aqui sentado nessa cadeira, ou se você está assistindo essa transmissão, eu tenho uma boa notícia para te dar: você é escolhido de Deus. Deus não desiste de você. Ele te trouxe essa manhã para te dizer: eu estou voltando, mas antes eu vou te posicionar. Antes eu vou cumprir promessas na sua vida. Antes eu ainda vou fazer coisas em você e através de você. Escute, João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, sabe onde é que ele estava? Preso. Ele havia sido preso por um imperador de nome Domiciano, que o prendeu em uma ilha chamada Ilha de Patmos, que ficava próximo ao mar Egeu, a 100 quilômetros de Éfeso. E a Bíblia fala que na prisão, João já era um ancião, ele já era idoso. E eles pegam um idoso e prendem numa prisão para elementos de alta periculosidade.
Sabe por quê? Porque, meu amigo, às vezes a gente precisa ter noção de quem a gente é. Sabe por que tem gente que tenta calar a igreja? Sabe por que o inimigo se levantou tanto contra o Vira Brasil? Porque o inimigo sabe o poder que a igreja carrega. O inimigo sabe que um crente que tem acesso a Deus, ele muda as coisas na terra quando ele se posiciona para orar. João estava preso. Escuta, o soldado passava pela cela de João e estava lá João dormindo feito um anjo. E o povo olhava e falava assim: eita, coitado do velho crente. Ó, coitado do velho, foi entregar a vida para esse tal de Jesus, foi inventar de pregar, tá aí, moribundo, preso. O que os soldados não sabiam é que o idoso não estava dormindo, ele estava recebendo a revelação de um dos livros mais poderosos da Bíblia. O que me dá autoridade para profetizar que às vezes é nos seus piores momentos que você vai viver as suas maiores revelações. Tem alguém que precisa receber isso aqui? Deus te colocou nesse deserto não para te matar, mas para ter um acesso a você. Ele afastou as pessoas, ele cercou o lugar e ele disse: agora sou eu e você. Escute, nem todo abandono de amizades e relacionamentos é rejeição. Tem coisa que é livramento. E tem momentos na sua vida que Deus não está te punindo, Deus está arrumando uma audiência com você. Não foi o caso de João, mas eu acho que alguém precisa ouvir isso. Arrume um tempo para Deus, porque se você não arrumar, Ele arruma um tempo com você. Meu Deus, o pastor agora vai começar a fazer terrorismo. Calma, não vou fazer. Mas, diga assim, mas eu, Samuel, já orei por muita gente em corredores de hospitais. Eu, Samuel, já fui muitas vezes, não foi uma nem duas, foram dezenas, pregar nos presídios de Fortaleza, e os testemunhos eram os mesmos. Pastor, ore por mim, porque eu sou filho de crente, e eu tomei tanta decisão errada na minha vida, que olha onde é que eu vim parar. Mas sabe o que é maravilhoso? Mesmo em uma situação ruim, é que o nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção, em transformar deserto em palco de experiência. Ele é especialista, como o nosso pastor sempre fala. Há 5, 6 anos atrás, ele estava num hospital, usando fralda, com um problema no coração. O diabo passava pela frente da porta onde o pastor André estava internado e dizia: ah, esse aqui acabou, esse aqui vai morrer aí. Agora pula para 2024. O que é que Deus está fazendo? Porque nos seus piores momentos, Deus pode destravar as revelações mais profundas. Deus pode te dar novas direções. E eu declaro sobre você hoje que tudo isso que você está passando não é para te matar. Olha para a pessoa do seu lado e seja a boca de Deus na vida dela. Fala assim: tudo que você está passando não é para te matar, é Deus te preparando para aquilo que você vai viver. E eu encerro dizendo que intimidade é uma porta que o próprio Deus abre para nós. Tem gente que fala: olha como eu sou crente, eu estou indo buscar a Deus. Mas mal sabe você que até a vontade de buscá-lo é o Espírito Santo que coloca dentro de você. A Bíblia diz que dele é o querer
e dele é o efetuar. E é por isso que hoje Deus preparou esse culto com essa atmosfera. Eu não sei você, mas na hora do louvor eu estava vendo uma névoa aqui na igreja. E eu falei, meu Deus, como jogaram fumaça, mas a névoa estava mais grossa. E aí eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo falou, Samuel, essa névoa que você está vendo não é a fumaça do gelo. A minha presença está palpável aqui essa manhã. Eu preparei a atmosfera desse culto hoje, porque eu vou ativar profetas, eu vou abrir portas de acesso. Você que nunca sentiu a presença de Deus nesse nível, você vai sentir hoje. E eu encerro dizendo para você que está aqui, tão somente receba a oportunidade que Deus te dá hoje. O convite de Deus não é te fazer mais rico ano que vem. Pode ser que isso aconteça. Quem recebe diz amém. Mas isso vai ser consequência, não é o alvo principal. Ano que vem, o maior compromisso de Deus não é te tornar mais famoso. Pode ser que isso aconteça como consequência. Mas uma coisa eu vim como boca de Deus profetizar nesse domingo hoje. O maior compromisso que Deus está te convidando hoje é: vamos comigo, porque ano que vem você vai me contemplar. Você vai ter um acesso à minha presença que você nem imaginava que você poderia ter. Assim como eu me revelei a Moisés, assim como eu falava com Abraão, hoje o meu Espírito habita em você, igreja.